Por que o espiritismo fatalmente acabará em materialismo? Primeiro nós temos que entender o que é espírito. O espírito, ele é feito de inteligência e vontade. O espírito. A alma, que também é feita de inteligência e vontade, ela é mais ligada à parte animal do homem, da mulher, e por isto acrescenta-se a sensibilidade e a vida, né? A vida do corpo, enfim, né? Lembrando que tudo isso são coisas imateriais. Então, por que eu dei este prólogo? Por que eu dei este contexto? Na filosofia, o mal, ele nem sequer existe literalmente. Ele é apenas a ausência do bem. Por quê? Porque o que o Espiritismo diz na prática? Assim, tem a teoria e tem a prática. Na prática, o que é o Espiritismo? O Espiritismo, com a doutrina da reencarnação, né, ele basicamente diz que todas as nossas ações não serão punidas adequadamente. Se nossas ações não serão punidas adequadamente, porque nós iremos reencarnar, né? Então o cara é um canalha, um cara é um mentiroso compulsivo, seja lá o que for, né? Não quero dar palanque para o pecado. Ele acha que tudo vai ser apagado como uma esponja, sabe? Tipo, ele tá cheio de gordura, cheio de, sabe? Tá mais gordo que eu, né? Só que a diferença é que eu tô gordo assim, sensivelmente, né? Na carne. Esse aí tá mal mesmo. E ele acha que tudo isso será apagado porque ele vai reencarnar e vai poder começar tudo de novo, sabe? Game over não, vai ter mais uma vida, né? Vai ter mais uma vida, vai ter mais uma vida, enfim, né? Isto aí, cara, é você dizer que o mal é a força predominante, afinal, não tem justiça. Experimente você aí acabar com todas as leis que existem, até mesmo as leis ruins que diminuem a pena. Não diminua a pena, tire a pena. O cara vai fazer o que ele quer. Por quê? Porque ninguém vai querer parar ele e nem pagar ele, né? Porque corrupção também envolve isto, né? Então é isso, é você dizer que o mal é maior. Porém, o mal não é a força maior, por quê? Porque ele necessariamente, para ser praticado, é necessário que haja vida, liberdade e misericórdia para este mal, né? Vida, o cara tem que estar vivo, ele tem que estar livre para fazer isso, ele tem que ter inteligência, que também é uma coisa boa, né? Para poder planejar e não sei o quê, e ele precisa da misericórdia do bem que poderia puni-lo, entende? Então, o mal, ele necessariamente depende do bem para existir, sabe? Logo, o mal não é a força maior. Logo, o espiritismo não se sustenta logicamente. E outra coisa, quando Deus criou a alma humana, ele colocou nela tantas complexidades, mecanismos e sistemas que, se você diz que você está me ofendendo porque você está ofendendo minha crença, não, é você que está se ofendendo, porque você está dizendo que tudo que Deus botou em você vai cair e vai aparecer uma outra coisa no lugar que não é você, que não tem nada a ver com você e que você meio que vai ser forçado a ser uma outra coisa, porque você vai reencarnar em outra criatura ou como outra criatura. É você que está se xingando. Então o cara que vai falar assim, intolerância religiosa, primeiro que eu não estou te impedindo de xingar a minha religião, eu só estou dizendo que você está errado em xingar a minha religião, porque uma coisa é eu respeitar a sua religião, outra coisa é eu respeitar o seu direito de pensar errado. Você tem o direito de pensar errado, entendeu? O que você não pode dizer, você só não pode negar a realidade, cara, porque se o princípio da inteligência é a lógica e você está se contradizendo em todos os aspectos, e também a lei de intolerância religiosa, ela não foi feita para defender a religião, mas para espalhá-la, tipo assim, destruir. Porque enquanto os caras estão aqui brigando questão de religião, os políticos estão lá fazendo o que quer, os intelectuais, né? Enfim, né? A classe artística. E também, como eu disse, o espiritismo ele vai dar em materialismo, por quê? Porque a maioria das pessoas que creem no espiritismo querem continuar vivendo no mundo, porque elas acham que vão reencarnar no mundo para continuar sua série de maldades. Então é necessariamente uma mentalidade parece contraditório, né? Mas é isto, o espírita, ele é um materialista na prática, porque ele quer viver no mundo material, ele não quer viver no mundo espiritual, sabe? Morreu, foi pro céu, foi pro inferno, não, ele quer continuar o seu ciclo de maldades. E é por isso que tem muito ateu aí, muito satanista, que tá querendo ouvir espírita, ouvir, sei lá, qualquer outra coisa que favoreça o materialismo. Percebem? E aí, cara, não dá pra... Isto não se sustenta muito na prática, né? E aí, acho que eu vou fechar o vídeo aqui. Eu não sei se eu explico mais alguma coisa, mas por que o mal não existe assim? Cara, ainda que o mal existisse literalmente,
ele não tem corpo, substância ou raiz própria, né? Ele é apenas a ausência do bem, eu falei lá atrás, né? Mas o que diz uma alma que foi condenada ao inferno por professar o espiritismo, por viver o espiritismo? Tipo, ela era católica, né? Ou se achava católica e depois caiu no espiritismo, ela acreditava que ia reencarnar. Eu poderia contar a história dela toda, tá? É a história de uma alma que foi condenada ao inferno. Era uma mulher, tá? Uma jovem chamada Anne. E para não ter que dizer a história toda, né? Ela quando ela chegou no inferno, ela percebeu uma coisa logo de cara. A palavra mal é muito pouco para definir o que é o mal. Por quê? Porque o mal, cara, ele causa tantas desordens em nós e no mundo, que você chamar de mal, sabe aquela palavrinha M-A-L, ou então o mal, M-A-U, é muito, muito, muito pouco para definir o que é o mal. Entende? Tem uma aspas, né? Tem aspas na palavra. Então agora que ela está no inferno, agora que ela está em estado de ódio constante, de rebeldia, de vitimismo, de confusão, hipocrisia, tipo, o inferno é só isso, é só maldade, né? E as almas, elas se odeiam mutuamente, né? Elas acham que, tipo, elas não conseguem ver bondade em nada, elas acham que tudo é questão de interesse, questão de poder, de dominação, não só nelas próprias, como também nos outros. Tipo assim, ela mesma confessa na carta, né? Veja lá a história na íntegra, né? Carta de uma alma condenada ao inferno. Ela fala que no inferno ela não consegue ver bondade em ninguém. Tipo assim, ela acha que tudo é interesse, tudo é domínio, ela não vê bondade em ninguém, né? E aí, cara, sabe? E ela ainda fala assim que eu estou escrevendo esta carta forçada por Deus. Por quê? Porque Deus é justo e no inferno você não tem liberdade alguma, porque a liberdade também é uma coisa boa. Olha o que eu falei aqui agora. Liberdade é uma coisa boa. Estou falando a coisa em si. Não estou falando de pessoas que usam a liberdade para o mal, não. A liberdade em si é uma coisa boa. A vida em si é uma coisa boa. E a misericórdia em si é uma coisa boa, ainda que ela esteja sofrendo a justiça agora. Por quê? Ela disse que é forçada a contar isso. Por quê? Porque ela odeia Deus. Ela não quer falar. Não me é possível mentir como eu bem queria. E eu queria te ver no inferno também. É isso que ela fala escreve na carta para a freira, né? Que era uma amiga dela, que tentava até avisar ela sobre o inferno, mas ela escarnecia, né? Que é aquela... Uma vez ela pegou um fósforo, ela botou assim no nariz, né? Queimando, assim, só para sentir o cheiro, né? E ela falou assim, é assim que cheira. E uma das coisas que condenou ela ao inferno foi idolatrar um demônio que não era o demônio em si, mas era o marido, Max. Então um dos motivos dela ter caído no inferno é porque ela idolatrava o marido, né? O marido nunca estava errado. Enfim, eu vou fechar esse vídeo por aqui. E é por isto que eu digo que o espiritismo ele é uma das doutrinas mais perigosas que existe. Perigosas, porque se eu falar que é do diabo, né, o pessoal vai querer, enfim, vai querer me perseguir, um monte de coisa, né? Vai até falar que não, a religião é a mais odiada. Cara, não existe religião com maior número de mártires do que a religião católica, tá? E diferente de outras crenças, outros deuses pagãos, né? O martírio dos católicos, seja pelo Império Romano, nas cruzadas e tudo mais, o número de mártires católicos, de provas arqueológicas, científicas, históricas, essas sim existem, tá? E aquela coisa, se uma hora o cara cai no martírio, né? O cara vira um mártir, vira um santo, pode ter certeza absoluta. Não foi ele que fez isso, mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima, tá? Valeu.